poder-se-ia considerar a culpa, sob a ótica espírita, não apenas como herança de débitos morais pretéritos, mas, sobretudo, como indício do despertar da consciência, sinalizando o início da regeneração íntima e da busca pela reparação e pelo progresso espiritual? Sim, claro. Joana de Ângeles, inclusive, aborda isso na sua obra psicológica, dizendo que a culpa ela tem várias faces. Tem faces mais dolorosas e faces menos dolorosas. São 4 faces que ela apresenta lá. E tem uma das 4 faces que é a chamada culpa saudável, que é quando a pessoa reconhece, eu tenho responsabilidade com isso. E em cima dessa percepção, ela inicia um processo de mudança. Quer dizer, são 4, uma é positiva e as outras 3 são negativas. Eu não vou lembrar as outras, né? Mas uma delas é a culpa tóxica que a gente tem, que é aquela que nos destrói, que nos empurra na direção até do autoextermínio. E tem outras formas de culpa que a gente utiliza, que nem sempre são nossas, mas a gente puxa para si, e que são culpas que nos infelicitam de verdade. Mas, sem dúvida nenhuma, a culpa é o início do despertar da consciência, do desabrochar da compreensão que a vida possa nos oferecer uma leitura melhor. Então, acessar a culpa é interessante, mas a gente tem que se desembaraçar dela. E como é que eu me desembaraço? Desenvolvendo os mecanismos do auto-perdão. Então, eu desenvolvo a descoberta da minha responsabilidade e o auto-perdão. Quando a culpa encontra o auto-perdão, ela se transforma em responsabilidade. Eu sei que eu sou responsável por isso. Eu fui o responsável. Então, é porque tem a culpa e encontrou o auto-perdão. Quando a culpa não encontra o auto-perdão, ela pode se instalar na pessoa, promovendo um processo de adoecimento que pode, evidentemente, levar a que ela permaneça nesse estágio de dor por muito mais tempo. Então, é aí que está a chave para a gente entender que, às vezes, a culpa, se trabalhada com o auto-perdão, ela consegue nos libertar para o caminho do progresso legítimo. Perfeito, Elahá. O importante é nós não deixarmos a culpa cristalizar, porque senão nós ficamos cristalizados no erro que nós cometemos. Quando nós estamos caminhando, se aqui eu cometo equívoco, eu tenho um choque quando eu percebo aquele erro, quando eu me arrependo, é como se fosse um pico. A culpa é um momento de extrema dor, que é como se nós fôssemos naquele momento enlouquecer. Sabe como uma pessoa perde a cabeça de raiva, tem um surto de raiva e tira a vida de uma pessoa que ama, e no instante seguinte enlouquece vendo o que fez? Esse momento de culpa é que é perigoso. Nesse momento, a gente vai ter que esperar, ela vai amenizar um pouquinho, mas é nesse momento que a gente escolhe se a gente vai querer fugir de tudo, e aí a gente se cristaliza naquele momento, ou seja, eu não quero encarar isso, ou se a gente vai dizer, realmente, eu fiz besteira, eu cometi o erro, eu fiz besteira. Nós reconhecermos o que fizemos, não numa autopunição, mas a gente aceitar isso é o primeiro processo para dizer, agora eu vou fazer diferente, porque eu não aguento mais ser assim. Eu tenho uma raiva dentro de mim que eu tenho que controlar, que eu tenho que trabalhar, né? Que eu tenho que educar. Então, esse pico de culpa ele vai acontecer. E isso acontece constantemente. A gente fala uma palavra que não devia ter dito, não devia ter dito isso. Aí a gente dá um jeitinho, volta, encontra a pessoa, oi, tudo bem? E aí já vai começando a tentar desfazer aquilo, pede desculpas, olha, foi mal. Então, essa é a proposta. Só que quando a situação é muito dramática, esse voltar e tentar corrigir, a gente não se permite devido à dor da culpa, que é muito grande. Então, é simplesmente o auto-perdão, dizer, eu fui fraco, eu fiz, eu errei,
mas eu vou tentar me modificar. Muitas vezes não dá para corrigir o erro, principalmente quando se tira a vida de uma pessoa. Então, nós vamos tentar nos transformar e permitir que a vida nos traga oportunidades de resgatar aquilo. Paulo de Tarso é um grande exemplo, que depois de todas as perseguições foi responsável por muitos julgamentos e mortes de cristãos. E quando, no caminho de Damasco, ele percebeu que tinha feito a besteira, ele se colocou aos pés de Jesus para fazer diferente. Ele não foi se culpar, não foi se martirizar, não tirou a própria vida. Com tantos crimes pelo qual ele era responsável, ele virou a chave e disse: agora eu entendi o que eu não entendia. Agora eu vou viver diferente. E ele conseguiu, com muito sacrifício, trabalhar o suficiente para ter a consciência tranquila e se transformar no que se transformou. Eu queria aproveitar, Bem, nós temos um novo integrante na família, aí eu queria aproveitar a pergunta para mostrá-lo. Né? Às vezes a gente quer ser igual um tatu, que a gente Não, quer... É, fofinho. O tatuzinho, que quando acontece algum problema, o que, é que a gente faz? Se esconde e quer sumir. Então, quando a gente entra na culpa igual um tatu, a gente está se atrapalhando. Então, a culpa pode ser positiva? Pode, desde que eu associe a culpa ao trabalho do auto-perdão. E aí eu descubro, eu ingresso, mas aí eu saio de volta, não é? Entendendo que eu não posso ficar naquela posição de autopunição por tanto tempo. E aí a gente descobre que existe toda uma possibilidade de recuperação. Então, não sejamos como o tatu, que descobre o erro e se joga para nunca mais querer voltar.